A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 25. Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 25, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, que o caminho dele, meus irmãos, é o melhor caminho que você tem que seguir, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, e você quer seguir o nosso caminho, meus irmãos. Só que o nosso caminho, meus irmãos, é perigoso, meus irmãos. O nosso caminho, meus irmãos, é tortuoso, meus irmãos. E o de Deus não, meus irmãos. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Só que muitas das vezes você quer seguir o nosso caminho, meus irmãos. A gente quer ir pelo nosso coração, meus irmãos. E o nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso, meus irmãos. Porque a gente tem que seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque Deus ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. E não o nosso caminho, meus irmãos. Porque o nosso caminho é perigoso, meus irmãos. E mais na frente, meus irmãos, a gente pode pagar preço, meus irmãos, por seguir o nosso caminho, meus irmãos. Mas o de Deus não, meus irmãos. Porque o caminho de Deus, meus irmãos, é o melhor para mim e para você, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, ele nos guia, meus irmãos. Quando ele quer que eu e você vá por um caminho, meus irmãos, ele nos guia, meus irmãos. Ele nos conduz, meus irmãos. E que hoje, meus irmãos, você venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Que eu e você venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Porque o caminho dele é o melhor para mim e para você, meus irmãos. E não o nosso caminho, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim e para você é o melhor, meus irmãos. E o caminho dele é o melhor caminho, meus irmãos, para mim e para você. E que hoje, meus irmãos, você venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque ele tem o melhor para mim e para você, amém? E só até aqui, meus irmãos. For pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor.